Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que privilégio nós estarmos aqui com a Bíblia aberta, com tantas histórias, tantos ensinamentos, não é verdade? E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da história de uma mulher chamada Ana. E eu coloquei como título A Pedagogia da Espera. Porque Ana, ela tinha um sonho e ela esperava e ela sofria muito com essa espera. Essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Conta-se que na região montanhosa de Efraim morava um homem chamado Eucana. E ele tinha duas mulheres, uma chamava Penina e a outra chamava Ana. Penina tinha filhos, mas Ana era estéril. E Penina, então, ela importunava Ana, porque a Ana não tinha filhos. E isso fazia o coração da Ana sofrer mais ainda. Ela queria tanto um bebê para acolher nos seus braços. E ela diz que ela ia no templo, né, todos os anos, e ela orava, ela clamava a Deus, ela derramava o coração perante Deus. Ao ponto de que um dia ela estava ali orando e ela diz que só não abria assim os lábios, movia os lábios, mas não saía voz nenhuma. E o sacerdote Eli estava ali por perto, viu aquela situação e achou que aquela mulher, que a Ana, estava embriagada. E chega perto dele e fala, para de beber. E ela fala, não, eu estou pedindo a Deus um filho, eu estou esperando, eu sou estéril, eu quero tanto um filho. Então, o que ele fala para ela? Olha, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela recebe aquela bênção e diz que ela vai toda feliz embora. E conta-se que ela, depois de um ano, ela concebeu, teve um filho que ela chamou de Samuel, pois ela dizia, do Senhor obedi. Mas quando Samuel nasceu, e assim que ele foi desmamado, ele cresceu um pouco, ela leva Samuel de volta para o templo, para que seja criado por Eli. Ela consagra Samuel ao serviço de Deus. E a palavra conta que depois disso, ela teve mais 5 filhos, né? Lá em 1 Samuel 2, versículo 21, diz que Deus abençoou a Ana e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor, né? Bom, essa história me ensina demais, né? Me ensina muito. Ela aconteceu 1000 anos antes de Cristo, né? Há 3000 anos atrás. E eu vejo que lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, fala assim, que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Ana estava doente, estava angustiada, estava sofrendo. Eu não sei se você tem sofrido, tem andado angustiado por alguma espera. Pode ser, às vezes, a transformação de um filho, de um cônjuge, pode ser a conversão, pode ser você quer um filho, ou você quer se casar, ou você quer uma mudança, né? Às vezes de emprego, não sei o que você está esperando no seu coração. E Ana esperava, mas eu aprendo, né, que a espera, ela é didática, ela me ensina tantas coisas. E eu comecei a pensar sobre o que a espera tem me ensinado ao longo dos meus anos. A primeira delas que eu tenho aprendido é que eu devo valorizar mais a presença de Deus na minha vida do que as bênçãos de Deus. Sabe, Deus, Ele é suficiente, Ele é o bastante, Ele é tudo que eu preciso para ter uma vida que vale a pena. Deus deve ocupar o primeiro lugar na minha agenda, no meu coração. Eu tenho que pensar nisso dia após dia. A espera, ela me ensina a reconhecer o quanto que eu sou ilimitada, o quanto que eu nada posso, eu sou frágil, e que Deus, Ele pode todas as coisas, né? E às vezes Deus nos leva para o deserto, para a secura do deserto, para falar ao nosso coração. Está lá em Oséias 2,14. Deus permite que as coisas aconteçam, o deserto venha, né? Os nãos,
às vezes a doença, o desemprego, né? Para falar o nosso coração, para ministrar na nossa vida, para mudar nossas atitudes às vezes, para nós sermos mais dependentes na presença dele, não indiferentes, né? Ana derramava sua alma na presença de Deus. Às vezes a espera me ensina também a ir à luta, fazer aquilo que eu posso fazer. O que eu posso fazer, eu devo fazer. Né? Eu devo ir à luta, fazer aquilo que, às vezes eu me queixo tanto, mas aquilo que eu posso fazer, que eu posso me debruçar na presença de Deus, pedir a Ele que me ensine a ir à luta. A espera também tem propósito. Às vezes, precisa acontecer coisas, né, mudanças de circunstâncias, ou no coração de pessoas, ou no meu coração, né? No caso de Ana, Deus esperava o espermatozoide certo, o óvulo certo, para dar para Ana um filho. Qual que era o sonho de Ana? Era ter um filho, não é verdade? Mas o sonho de Deus era muito maior do que o de Ana. Ele queria que fosse Samuel. Samuel foi o maior juiz que o Israel já conheceu. Ele ungiu 2 reis, ele foi profeta, ele foi o sacerdote, ele foi um homem que ele conseguiu chegar perante o povo, né? Lá no capítulo 12 de 1 Samuel, versículo 4, com autoridade ele fala assim: eu prejudiquei alguém, me diz que eu vou restituir. Um homem santo, justo, né? E o povo responde: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Esse era um homem que Deus queria dar de filho para Ana. E depois dele ela tem então mais 3 filhos e 2 filhas. A espera então tem sentido, tem propósito. É Deus preparando algo especial, extraordinário, porque os nossos sonhos, eles são rasos, mas o Deus, ele tem um sonho maior e deve ser no tempo dele. E no impossível, né, a gente perceber que tudo procede dele, tudo procede dele. E a nossa fé é fortalecida, né? Lá em Isaías 41, versículo 20, tem um texto que eu amo demais da conta. Ele diz assim, no impossível, né? Deus agindo, para que todos vejam e saibam, considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. O Deus que faz nascer mananciais no deserto, o impossível acontecer. Nele eu posso e devo confiar e esperar. Eu tenho que compreender que tudo procede dele, as coisas simples, a rotina e o extraordinário. Isso deve me levar a entender, a encher meu coração de gratidão a ele. Mãe e eu tínhamos o sonho de ir para a Europa. Eu queria tanto conhecer Paris, o interior da França, conhecer vários lugares da Europa, eu sonhava, né? Mas a gente juntava um dinheirinho, mas tinha que fazer uma reforma na casa. Juntava um dinheirinho para ir para a Europa, tinha que trocar o carro. Cada hora acontecia uma coisa e a gente não ia para a Europa. Nós estávamos fazendo 20 anos de casados. Daí, eu estava sonhando, né, em ir para a Europa. Mas no meu coração eu orava, pedia a Deus: Senhor, dá para nós uma viagem para a Europa. Mas verbalicei diferente, falei: Leomar, vamos para o Nordeste agora, 20 anos de casado? Ele falou: vamos sim. Não, a gente ia sempre com as crianças, né? Então a gente poderia fazer agora uma viagem, nós dois lá, para comemorarmos os 20 anos de casado. Mas voltando um tempo aí antes, eu tinha me aposentado. E uma moça da nossa igreja, uma amiga, estava ganhando vários prêmios de concurso que ela fazia. E eu fui no supermercado e vi assim: a sua receita vale uma casa. Eu falei: vou mandar. Que Mauá. Mandei 3 receitas, né? Bom, passado um tempo, eu recebo uma ligação.
Recebo uma ligação de uma pessoa toda eufórica falando que a minha receita fez o maior sucesso entre os chefes, a comissão examinadora e que eu tinha ganho a casa. O valor, né, em dinheiro ou uma casa. Eu podia escolher. E na hora eu achei que fosse brincadeira, que fosse piada de algum sobrinho. Eu tenho um sobrinho particularmente que gostava de passar um trote em nós, né? Eu falei, deve ser ele, né? Mas eu não contei, e na minha cabeça eu ficava pensando, para quem que eu contei que tá aí brincando comigo, né? Daí eu percebi que era verdade, por alguns detalhes que ela falou. Então eu fiquei toda feliz e eu fui para o quarto onde a Débora estava estudando e eu falei assim, filha, ganhei um dinheirão, né? E eu falei para ela assim, eu vou comprar a máquina digital sua, fotográfica que você quer, vou trocar o computador do Leandro, vou comprar um cachorro labrador que eu estava sonhando. Daí fui pensando assim, o que a gente podia comprar. E daí a Débora, o olhinho dela foi arregalando, olhou para mim e disse assim, mãe, vai para a Europa com o papai. Vai para a Europa, você quer tanto ir para a Europa. Eu não tinha compartilhado que eu estava orando por isso, né? E até na semana anterior eu tinha orado. Eu não compartilhei. E daí veio o meu coração. Deus está me dando uma viagem para a Europa. E a gente foi. E foi tão maravilhoso. Foi uma viagem tão linda. E ainda na volta, nós estávamos esperando numa fila enorme, lá em Portugal, né, para entrarmos no avião, e uma moça começou a procurar senhor e senhora Couto, e eu então, e o Leomar nos identificamos, e ela falou, me sigam, e a gente foi seguindo, falei, o que aconteceu? E daí fomos e ela nos levou para a primeira classe, mas não é a primeira classe comum, é uma que eu nunca vi antes e nunca vi depois. É uma coisa extraordinária, tinha controle remoto até para a curvatura das costas, eu nunca tinha visto isso. E ela nos colocou lá, né, com todos os benesses, né, de uma primeira classe, extra, né? Esse é o nosso Deus. Veio com o presente, veio com papel de embrulho, veio preparado, coisa extraordinária. Então, esse é o nosso Deus, que nele a gente pode confiar. E a gente tem que estar firmados nisso. E temos então que adorá-lo, temos que agradecer a Deus, como Ana fez. Ela não só agradece a Deus, mas ela entrega, né, Samuel? Ela consagra o melhor. Nós temos que consagrar o nosso melhor, da nossa agenda, do nosso tempo para Deus, né? Nós devemos fazer isso, devolver a Deus, né? Porque é tudo dele, né? Por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Eu não sei o que você está esperando. Apresenta sua causa na presença de Deus. Se coloque na presença de Deus. Em Lucas, capítulo 18, fala de uma viúva que insistia para um juiz iníquo para ela receber aquilo que ela tanto ansiava. E Jesus fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, é demorado, mas Deus tem um propósito. O sonho dele é o maior do que o seu. Amém? Que Deus abençoe você e que o meu sonho e o seu seja estar mais e mais na presença de Deus, conhecendo mais e mais a Deus na nossa vida e na nossa história. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.